Vamos lá, gente. Bom dia, professora Rasmin Coralina. Vamos fazer uma revisão, né, do que a gente viu na semana passada, dos tipos de predicado, vai ser importante. A nossa próxima aula que vai ser sobre predicação verbal, né? E a gente vai tratar da transitividade dos verbos, da função dos verbos dentro das orações, tudo bem? Vamos lá, né? Quando a gente fala de predicado, como eu disse na última aula, a gente tem que lembrar que o predicado é tudo aquilo que não está composto dentro do sujeito, né? Ou também pode ser que a oração não tenha sujeito e você tem só predicado numa oração, numa frase. Tudo bem? E aí nós temos três tipos de predicados, tá? Mas eu já coloquei, sempre gosto de colocar um gramático conhecido que cai no concurso de vocês, para poder ajudar, né? A vocês terem referências também para buscarem, né? Livros online, essas coisas. Então, segundo o Cunha e Sintra, né? O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, certo? Então, vamos lá. Clara passeava no jardim com as crianças, né? O verbo é passeava. Quem passeava no jardim com as crianças? Claro, é o sujeito. E predicado é passeava no jardim com as crianças. Então, a gente está pegando bem a grosso modo, né? Só esses dois blocos, sujeito e predicado, tudo bem? Nas aulas anteriores, a gente aprendeu sobre tipos de sujeito, tá? Hoje a gente vai aprender sobre tipos de predicado, mas conforme a gente for entrando mais na sintaxe, a gente vai entender que dentro do predicado a gente pode ter também outras funções sintáticas. Assim como dentro do sujeito, a gente também pode encontrar outras funções sintáticas, tudo bem? Então, só para vocês não acharem que a gente vai parar por aqui. E aí nós temos três separações, né? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Chamo a atenção para que vocês sempre prestem atenção nas nomenclaturas, tá? Verbal vem de verbo, então tem alguma coisa relacionada com verbo. Nominal vem de nome, então tem alguma coisa relacionada com nome, né? Adjetivo, um substantivo, coisas do gênero. E verbo nominal, verbo e nome. Então, como que a gente também pode fazer a separação, né? Então, nós temos os predicados e temos três tipos. E aí a gente tem que ter atenção com o verbo, né? Aqui eu já coloquei, né, os tipos de verbos, intransitivo, transitivo, ligação. A gente vai trabalhar isso na nossa próxima aula, depois dessa, né, que é a predicação verbal, e vamos trabalhar melhor ainda quando a gente for falar de termos, né, essenciais, integrantes de oração, que a gente já falou dos complementos, tem que retomar o tempo todo. Porém, né, isso aqui é um conteúdo que vocês já viram lá no ensino fundamental, né, a gente começa a trabalhar essa questão de transitividade e intransitividade lá no 8º ano. Claro que a gente fica muito tempo sem estudar, acaba não conseguindo lembrar do que é, ou então nem lembra de alguns nomes, mas é importante a gente ver a estrutura para a gente ir, né, trazendo à memória pelo menos alguns nomes, alguns elementos. Então, disse aqui, né, que o predicado verbal é formado por um verbo intransitivo, que é um verbo que não pede complemento, né, como, por exemplo, morrer, nascer, né, um verbo de predicação completa, que a gente chama. O verbo transitivo pode ser direto, indireto, direto e indireto, né? Então, ele é formado por esses dois grupos, tá? Sem predicativo, ou seja, sem característica do sujeito ou do objeto. Predicado nominal, tudo bem? Eu tenho verbo de ligação mais um predicativo, né? Então, aqui sim eu vou ter uma característica do sujeito. E o verbo nominal, né? É de novo lá, ó, olha só o grupinho. Verbo intransitivo, ou verbo transitivo direto, indireto, ou os dois ao mesmo tempo, mas aqui eu já voltei no predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto, sim? E aí, lembrando que eu tô passando rápido, gente, que é uma revisão, tá? A gente tem um predicado nominal, né? Ele é formado sempre por um verbo de ligação, que a gente chama de verbos de estado, né? Verbos de cópula, mais predicativo do sujeito, tá? A gente vai trabalhar esses tipos de verbos na nossa próxima aula, tudo bem? Então, características de um predicado nominal, né? Ele vai ter um nome, né? Substantivo, adjetivo como núcleo. É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, ou seja, algum tipo de característica, algum tipo de menção que eu faça do sujeito, tá? Não precisa ser estritamente um adjetivo, mas pode ser uma referência que eu estou fazendo ao sujeito, tá? Então, a gente tem que tirar essa ideia de que predicativo do sujeito é adjetivo. Não, porque você pode encontrar outras construções gramaticais ali, tudo bem, e não ser, tá?
a do predicativo, desculpa, a do adjetivo. Então, por exemplo, aí, né? A letra C, indica estado ou qualidade. Então, o exemplo que eu botei, né? Leonardo é competente. Aqui nesse caso até que tá facinho, né? Porque competente é uma característica direta. Então, nós temos aí competente, é uma característica do Leonardo, que é o sujeito. E ali está funcionando como verbo de estado. Então, por isso que eu tenho um predicado nominal. E aí eu sempre acho interessante a gente falar de tudo um pouco, porque o que acontece hoje, né? Eu falo isso com vocês o tempo inteiro. A gente, né, tem uma mania de achar que gramática é cospe-regra, né? Gramática peguei lá o livro, aquelas gramáticas enormes que eu morro de medo, e a partir disso, cospe-regra, 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 né? Eu tenho que aprender todas as regras. E não é bem assim que funciona, tá? Gramática não necessariamente é cospe-regra. Você tem que saber a regra para saber aplicar em diversos contextos, gente, porque os contextos de uso mudam. Então, por exemplo, você ficar preso, né, numa situação de eu acho que esses verbos sempre são transitivos, nem sempre funciona assim, tá? Então, por isso que é legal a gente revisar essa parte. Bom dia, Luciane. Bom dia, professora. Só tem erro? Bom dia. Tô fazendo uma revisão da matéria da semana passada para a gente poder entrar na nova. Sim. Aí, como hoje a gente tem 2 tempos de gramática, então tá tranquilo. É bom que revisa, porque essa parte é importante. Tá bom, meu amor? Tá bom. Hoje vai ter surra de gramática. Graças a Deus. Né? É bom, né? Que aí reforça. Eu tô Né? adorando. Eu tô adorando. Falei com o Vitor que eu adorei que aumentou o tempo, porque toda aula eu vou fazer o quê? Eu volto na aula anterior, reviso rapidinho e dou a aula seguinte, entendeu? Porque é Sim. muita coisa, é muito difícil mesmo. Vamos lá, então. Aí eu já tô no tipos de predicado, de novo, eu tô falando do predicado nominal, tá? Uhum. Então vamos lá. E aí a gente tem a questão do predicado nominal. Então a gente sempre tem que ficar atento porque sempre a gente aprende lá na regrinha, tem muitas gramáticas, principalmente de escola, né, essas gramáticas menores, que elas são resumidas. Não é que o autor não saiba o que ele está falando, ele não entenda o que ele está dizendo sobre o assunto, só que são resumidas. Então, muitas vezes ele coloca assim, predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Só que característica você aprende que você dá com adjetivo, né? Lá pequenininho a gente aprende adjetivo, né? Dá característica às pessoas. Então, não vai ser assim, né? A gente tem que entender que depende da situação também. Pode ser um substantivo que está dando algum tipo de referência sobre o sujeito, né? E aí, para vocês revisarem, eu sempre coloco um quadrinho com vários exemplos diferentes. Então, por exemplo, no primeiro, você tem aqui, ó, predicativo do sujeito ansioso. É um adjetivo. Já no segundo, você não tem um adjetivo, você tem sem sabor, né? É uma característica que você está dando, só que você está dando com um nome, né? Na terceira, você já tem um verbo. Então, a gente vai tratando. Na quarta, você já tem um pronome. Mas percebam que sempre está fazendo referência ao sujeito. E por que que eu chamo muita atenção? Luciane também, aproveitando que você chegou, que agora eu não estou falando sozinha, né? Por que que a gente tem que ter atenção? Porque o concurso, ele não vai te pedir o fácil. O concurso, ele vai botar a questão pegadinha para você tentar se perder, entendeu? Então, por isso que, tipo, gravar a regra, socar a regra na cabeça não vai adiantar, né? A gente tem que realmente saber a regra e saber como aplicar em diferentes casos, né? E o que acontece muito hoje com o português? Eles mudaram, né, muito a configuração das provas. Antigamente, até os livros, né? Você tinha muito tradicionalismo, né? Então, te bastava lá 10 frases e queria que você analisasse as 10 frases, só que as 10 frases não mudavam de contexto, né? Então, oração subordinada, substantiva, reduzida de gerúndio, né? Hoje, não. Hoje, a gente já trabalha com outra configuração, né? A gente trabalha com o seguinte, o aluno, ele consegue identificar a regra nessa frase que eu coloquei? Ele consegue dizer qual é a diferença entre um e outro, né? Ele sabe aplicar a regra, e isso tem muito a ver também com interpretação de texto.
Então, hoje, para fazer uma prova de gramática, você não tem só as questõezinhas lá, você geralmente, né, vem um texto, aí vem duas ou três de interpretação e o resto de gramática. Hoje, tudo é interpretação, até a parte de gramática. Então, vamos lá. Segundo tipo de predicado, né, a gente tem o predicado verbal, que ele tem como núcleo, né, um verbo de ação, que é o que a gente vai aprender agora nessa nossa próxima aula, e pode ser transitivo ou intransitivo, não tem predicativo, ou seja, ele não vai ter uma qualidade do sujeito nem do objeto. Aí ele vai indicar ação, né? Então, por exemplo, eles revelaram toda a verdade para a filha, né? Revelar aí é um verbo de ação, tá? E ele não tem nenhuma característica do sujeito ou do objeto filha. E aí eu botei vários exemplos também de como eles se configuram, como eles aparecem pra gente, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque, por exemplo, quando a gente fala de predicativo, né? O aluno fala assim: então uma frase ela pode ter uma característica do sujeito, uma característica do objeto, ou pode não ter nenhuma característica, mas também tem um outro tipo de frase, como por exemplo a número 2 aqui, ó. Choveu muito. Aqui você tem um caso de oração sem sujeito e sem objeto, né? Você só tem o verbo e muito aqui está funcionando como advérbio, né? Que está intensificando a quantidade da ação do verbo. Então a gente tem que ter atenção com essas coisas também. Sim. Quando a senhora falou do negócio de chuva, é temporal, não é? O quê? Que a senhora falou, lembra que a senhora falou na aula do curso que chuva é alguma coisa temporal, então não tem. Acho que é verbo. Muito advérbio de intensidade, né? Muito, menos, mais, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente, aqui no caso, né, a gente tem o verbo choveu, chove, chove, né? Aí, choveu aqui tá com valor intransitivo. E aí, o que você tá tentando lembrar é isso. Eu acho que eu entendi o que você tá pensando. A gente vai falar isso muito nessa aula seguinte, de 10 horas. O verbo intransitivo, né? Ele não tem complemento, mas sempre vai estar acompanhado de alguma coisa adverbial. Aí pode ser advérbio de tempo, entendeu? Pode ser advérbio de lugar, sempre vai ter alguma coisa assim. Vamos pegar, por exemplo, Luciane, tem dois verbos que eu acho muito interessantes, que eu sempre gosto de botar como exemplo para falar sobre verbo intransitivo, né? Lembra que verbo intransitivo é aquele verbo de fofoqueiro? Que eu sempre falo? Uhum. Então, aí você tem morrer e nascer, né? Quem morre, morre, quem nasce, nasce. Mas é você que. O fulano morreu cedo. Cedo é um advérbio, né? Mas ele não é complemento do verbo morrer, porque o verbo morrer não pede. Você que colocou ali, morreu cedo, morreu jovem, para o quê? Intensificar, né, o valor do verbo. Para intensificar, nossa, a morte foi muito cedo, entende? Quem nasce, nasce. Você que fala, nasceu ontem. Ontem ali, de novo, uma função adverbial, tá? Essa é uma característica. É porque a gente realmente tem muita dificuldade de separar, porque geralmente, no dia a dia, né? Até eu, essas perguntas vêm. Morreu de quê? Quando? Né? Elas não adianta que vem, mas a gente tem que entender que eles não precisam desse complemento, né? Então vamos lá. E o último tipo de predicado que a gente tem aí é o predicado, né, do tipo verbo nominal, tá? E aí, esse predicado, ele tem dois núcleos, certo? Então, ele tem um verbo e um nome, tá? Ele pode ter predicativo do sujeito ou do objeto. E sempre lembrar que, né, predicativos, né, do sujeito ou do objeto é alguma referência ou característica que você faz ao sujeito ou objeto, tá? Rasmin, e por que se chama predicativo? Porque essa característica vai ter que estar dentro do predicado, tá bom? Então, por exemplo, olha essa frase aqui de baixo, Luciana. Os professores, se tivesse assim, ó, os professores alegres saíram da sala, da aula, alegres não podia ser um predicativo do sujeito, né? Alegres ali ia ser, por exemplo, um adjunto adnominal, né? Porque tá modificando os professores que tá no sujeito. Então, só é predicativo porque está no predicado,
A gente sempre tem que lembrar disso. Se não tiver no predicado, não pode ser predicativo, tá? Não é porque você deu uma frase que é uma característica que vai ser predicativo. Não, para ser predicativo tem que estar no predicado. E aí eu coloquei exemplo justamente de como ele funciona, né? Com verbo intransitivo e predicativo do sujeito, com verbo transitivo, objeto, predicativo do objeto, quando o objeto, né, que sofre característica, predicado verbo nominal, né? Então, quando você tem também uma frase completa, né? Que você tem sujeito, verbo, objeto. Só que no final, em vez de ter uma característica do objeto, você tem uma característica do sujeito lá na frente, né? Então, o que eu quero lembrar com esses tipos de exemplos aqui enormes, né, que eu estou passando para vocês? É que cada parte da oração está interligada com alguma parte de dentro. Nada está solto, né? Então, olha como a gente precisa da interpretação de texto, nem que seja de leve, para a gente identificar a que elemento algum termo está ligado, algum elemento léxico, né? Então, por exemplo, quando a gente lê aqui, João lia o documento ansioso. A gente vai analisar ansioso, a gente tem que saber se ansioso era o documento ou era João. Isso é interpretação de texto, não é? Sim. Né? Então, é isso. Então, acaba que a gente usa o tempo inteiro. Interpretação de texto não é só para interpretar, tá? Texto. Lá, tem lá o texto que vem na prova, 25 linhas que você tem que ler do autor tal, aí depois tem que responder as perguntas. Não é só isso, a gente vai usar em tudo mesmo, tá? E na parte final desse material, né, da semana passada, a gente falou sobre predicativos, né? E aí a gente viu que também existem dois tipos de predicativo, aquele que está no aquele que se refere ao sujeito e o que se refere ao objeto, né? A característica principal do predicativo é que ele dá uma característica ou faz uma referência ao sujeito e objeto, tudo bem? Ele pode ser representado por um nome ou um adjetivo, e ele sempre tem que estar no predicado. Sempre tem que estar dentro do predicado, tá? Ele pode estar até deslocado, né? Você pode colocar ele de lugar, mas ele forma ainda parte do predicado, tudo bem? E aí eu coloquei também, né, referências. O predicativo do sujeito, ele confere uma qualidade ao sujeito, característica do predicado nominal. Acontece sempre com verbos de ligação. Esse verdinho aqui é regra fixa, né? Sempre vai acontecer com verbos de ligação. E termo integrante de oração, né? E aí eu coloquei exemplos para vocês. Quando ele é um adjetivo, quando ele pode vir representado por um pronome, um numeral, um substantivo, ou uma oração substantiva ou predicativa. Então, olha só de quantas formas diferentes um predicativo do sujeito pode aparecer. Então, quer dizer que o que a gente aprende lá na escola pequenininha, que o predicativo do sujeito é uma característica, e aí a gente liga característica com adjetivo, não é só isso, né? Senão a gente lê a frase, não viu um adjetivo, acabou. Professora, a senhora Olha, botou esse material no Classroom, botei, meu amor, a gente terminou na semana passada. mas botou a folhinha pra gente? Não, botei esse material, o exercício tá aqui. Ah, entendi. Botei aqui. Ué, não apareceu? Lembra que eu entro, quando terminou a aula, ou entre uma aula e outra, eu fui lá e coloquei pra vocês? Sim, sim, Coloquei mas de eu queria botar sujeito. Aí pra daqui a pouco a gente. gente confere. Vamos lá. E aí coloquei as representações, exemplos diferentes de predicativo do sujeito, né? E predicativo do objeto? Ele, como regra, sempre aparece em predicados verbo-nominais, né? Ele dá uma característica ao objeto direto ou indireto, indifere, né? Se é um ou se é outro. E também vai ser um termo integrante da oração, tá? Ele pode vir representado por um substantivo, adjetivo ou locução adjetiva também, tá? E aí eu dei algumas representações. E aí, no final, eu coloquei o bizu, né? O bizu, IPC, observações. Toda vez que eu coloco isso nesse meu material, eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa parte. Por quê? Eu uso essa parte para falar o que o concurso vai cobrar de vocês, né? Que são as exceções, que são as interpretações diferenciadas, né? Então, o que o concurso quer de você? Como que o concurso vai trabalhar isso com você, certo? Então, a gente trabalha dessa forma. E aí, a gente tem aqui, né? Que um verbo, ele pode ser
de duas predicações diferentes. Sim? Então, esse que é o problema. Você tem o mesmo verbo, não sei se você lembra da última aula, Luciana, a gente tem o mesmo verbo, mas ele em cada frase se comporta de forma diferente. Então, aqui é um exemplo para comprovar, corroborar, né, aquilo que eu estou falando para vocês, que eu estou conversando com vocês desde o primeiro dia de aula de gramática. Eu não posso pegar e gravar. O verbo andar é verbo transitivo, verbo de ação. Depende. Aqui no primeiro caso, ele está funcionando como o quê? Um verbo de ligação, né? Com predicativo. Então, eu não posso pegar e dizer que ele vai sempre se comportar dessa forma. Eu preciso olhar essas relações aqui, ó. Semântico, que significa significado mesmo, né? E sintáticas, que é a sintaxe, que é a organização dentro do texto. O que é sintaxe? A análise sintática, o nome é feio, eu sei. Mas é quando você sabe onde está o sujeito, onde está o predicado, onde está o verbo, onde está o adjunto, né? É quando você identifica esses elementos. E aí eu coloquei uma explicação também com essa parte, tá? E aí depois, gente, eu coloquei exercícios que eu já fiz com a Luciane na semana passada, né? A gente fez todos eles, a gente finalizou todos eles. E o material fica disponível lá no Classroom mesmo, na página principal, para vocês poderem acessar, tá? Luciane, eu ia te perguntar Oi. o seguinte, que eu ia te perguntar. Não estava aparecendo, não, o material? Eu tenho classe no celular. Eu tenho que ver, eu vou entrar no normal.